Continuando o nosso estudo de ESR, vamos falar um pouquinho de transistor. O transistor ele é formado, é parecido com o diodo, né? Que lá eu tinha uma camada, um P e um N. Só que agora eu junto mais uma camada P. Também pode ser NPN, você tanto faz. O importante é que ele tenha duas junções, e sempre tenha essa alternância, né? PN, NP. Bem, o que é importante no transistor para que a gente entenda? Primeiro, a simbologia dele, né, é importante. Então aqui a gente tem a base. Aqui a gente tem o coletor. E aqui a gente tem um emissor. A flechinha do emissor sempre aponta para o N. Como o N está aqui no meio, a flechinha está aqui, ó. Se fosse NPN, ele apontaria para o N. Então, vamos imaginar como funciona esse transistor. Esse transistor ele pode funcionar de maneiras distintas, né? A primeira dela, chamar de A, com J1 e J2 reversamente polarizado. Quando ele está reversamente polarizado, ele está cortado ou ele está aberto. É como se o meu, essa junção está polarizada reversa, essa junção está polarizada reversa. Dessa forma, não existe corrente, o meu circuito é um circuito aberto. Quando uma outra alternativa, a alternativa B, é com J1 e J2 diretamente polarizados. A gente fala que eles estão em saturação. Neste caso, ele funciona como um circuito fechado. Estão saturados. E ele funciona como um circuito fechado. Uma terceira maneira que a gente pode utilizar é com J1 diretamente polarizado e J2 reversamente polarizado. Bem, quando o J1 está diretamente polarizado, no caso aqui como EP, as lacunas que entram aqui pelo meu emissor vão, como essa junção está diretamente polarizada, vai existir uma corrente, ou seja, as lacunas do meu emissor vão migrar para a base. Teoricamente, sairia tudo pela base, mas veja que a base, estruturalmente, é uma base muito estreita, é pequenininho a camada da base. E aí, os meus portadores que viriam pela base encontram que polarizada reversamente, o que facilita, e ela é coletada pelo coletor. E aí a gente sai a corrente. Dessa maneira, aqui eu vou ter uma corrente muito pequena, e aqui eu vou ter uma corrente muito grande. Ou seja, essa corrente pequenininha vai controlar essa corrente aqui. Beleza? Vou tentar fazer um desenho aqui para explicar, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então vamos tentar entender. Olha, aqui eu entro uma corrente do emissor, ele tenderia, como está diretamente proporcional aqui, ele tenderia a sair toda a minha corrente aqui pela base. Como a base é muito pequenininha, ela acaba se escapando
e sendo coletado pelo coletor. Então, na prática, a gente tem que o IE é praticamente igual ao meu IC. É muito próximo. Então, essa corrente aqui, que é muito, muito pequena, controla. Ela amplifica a corrente, então. Então, a gente usa ela como amplificador. Essa amplificação a gente chama de beta, ou HFE. Então, a gente tem aqui o meu coletor, ele tem um ganho, né, em relação à minha corrente da base. A gente fala, o transistor, a gente fala que é uma resistência transferida, né? Ou seja, por isso que chama transistor, ou seja, é como se isso aqui fosse uma resistência. Ora está infinito, ora está zero, ora controlado por uma pequena corrente aqui na base, eu vou variando, ou seja, eu vou aumentando. Então, por exemplo, se aqui o ganho for 100, se aqui eu tiver 1 mili, aqui eu vou ter 100 milis. Então, aqui eu tenho o ganho da minha corrente. Bem, assim funciona o transistor. Por que a gente explicou o funcionamento do transistor? Porque o ESR, a gente pode explicar o ESR usando o transistor como analogia. E isso a gente vai começar a fazer agora. Pessoal, acabei não falando do NPN, então voltei aqui antes de continuar a aula, só para lembrar. Então, no caso do NPN, o que muda é só que agora eu tenho NPN. Então, aqui continua sendo a minha base, aqui continua sendo meu coletor, aqui meu emissor. Veja, mas sempre a flechinha aponta para o N, né? Então, quer dizer que aqui está o meu emissor. O importante dizer é que sempre a corrente acompanha o sentido dessa flecha. Ou seja, aqui a corrente passa nesse sentido, aqui a corrente vai ser nesse sentido. Corrente e aqui é a corrente.